paz do Senhor, crianças! Mais uma aulinha bíblica dominical. A nossa aulinha de hoje é a número 7, que diz assim: um amigo medroso. Vamos conhecer este amigo medroso, porém medroso por fora. Quando Deus fez a obra, ele virou um homem corajoso. Então, vamos fechar o nosso olhinho, vamos apresentar os nossos pedidos de oração, lembrando sempre, mamãe, papai, vizinho, amiguinhos, conhecido, o nosso país. Vamos lá? Fecha o seu olhinho e vamos falar com o Papai do Céu. Fecha o olhinho. Senhor, obrigado, Pai, por a rica oportunidade de estar aqui. Glorifica e exalta o teu santo nome, Senhor. Pai, esta criança que está fazendo este pedido, Senhor, intercedendo pelos seus amigos, pelos seus familiares, abençoa a vida dele. Pai, que vá à mente dele cada um daqueles que precisa ser apresentado, para que o Senhor entre com providência em suas vidas. Pai, que a nossa aula de hoje seja para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, nos conduza e nós possamos guardar em nossos corações a tua palavra. Amém, crianças? Amém! Então, nossa historinha de hoje, vamos falar de um homem chamado... Qual é o nome que está aqui? Gideão! Isso! E o nosso textuário? Como é o nosso textuário? O Senhor é a força do seu povo. Então, Deus é a força que nos dá. Nós somos o povo de Deus. Então, a força de Deus Ele dá a nós, o seu povo. Nosso textuário está onde, tia? Em Salmo 28, versículo 8. Mais uma vez, bem forte o nosso textuário. Diz assim: o Senhor é a força do seu povo. Salmo 28, versículo 8. Lindo! A tia vai falar a primeira parte e você vai falar a segunda. Pode ser? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a força do quê? Do seu povo. Agora você fala a primeira parte e eu a segunda parte. Pode ser? Vamos lá? Falem aí, crianças. Isso. O do seu povo. Salmo 28, versículo 8. Isso, que lindo. Então, nós vamos falar sobre o homem hoje. O amigo do Senhor do Antigo Testamento é Gideão. Aqui está Gideão. Crianças, vocês têm medo do quê? Digam pra mim, do que vocês têm medo? De aranha? Tenho medo. De cobra? Do escuro? Tenho medo também. Do que mais vocês têm medo? Falem pra tia. Vocês têm medo do quê? De ficar só? Isso. Quando cai, se machuca, tem medo da mamãe brigar? Também. Isso mesmo. Ter medo é normal. Então, a gente vai começar a nossa historinha e vamos descobrir como nós podemos deixar de ter medo. Vamos para a nossa historinha de hoje, que é sobre Gideão. Gideão, crianças, depois da morte de Josué, lembra de Josué da nossa historinha passada? Então, após a morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus e começou, crianças, a se afastar de Deus.
O Papai do Céu permitiu que o povo vizinho de Jerusalém viesse, os midianitas, o povo vizinho, os midianitas. Sabe o que os midianitas fizeram, crianças? Queimaram as colheitas, as casas, tudo que tinha ali, crianças. Os midianitas destruíram. Crianças, Gideão, que era um israelita, preparava o trigo num lugar secreto. Porque quando os midianitas sabiam onde era a colheita, crianças, eles iam lá e faziam isso. Queimava tudo, destruía tudo. Para quê? Para que os povos do Senhor ficassem sem a sua colheita. Ficassem sem o quê? Os seus alimentos. Então, Gideão, israelita, ele malhava o trigo. Sabe aonde? No tanque que pisava uvas, no lagar. Debaixo de um grande carvalho, onde Gideão malhava o trigo. Por quê? Escondido dos midianitas. Porque os midianitas queriam destruir tudo que eles tinham, crianças. Gideão, vendo isso, os midianitas não conheciam este lugar, mas o Papai do Céu conhecia. Então ele sabia onde Gideão estava. Deus mandou um anjo a Gideão. E ó, presta atenção. Sabe o que o anjo do Senhor foi fazer lá? Levar uma mensagem do Papai do Céu para Gideão. Então, o anjo do Senhor disse a Gideão: Gideão, lidere o exército de Israel. Mas Gideão estava com medo. O recado do Senhor para Gideão foi esse, através do anjo do Senhor. Gideão ouviu, porém Gideão teve medo. Porque ele falou: como é que eu vou liderar um exército? Eu não tenho, não posso, eu tenho medo. Mas ele pediu a Deus um sinal. Gideão pediu um sinal a Deus para ter certeza se era Deus falando com ele, ordenando. Gideão disse assim: Senhor, se é tu, eu vou colocar esta lã aqui. Esta lã, ela tem que amanhecer molhada, ela, e em volta tem que estar seco. Olha só, Gideão testando ao Senhor. Então, passou a noite. Aí, de manhã cedo, ele foi até lá. Quando chegou lá, aquela lã estava completamente, molhada, encharcada. E em volta, tudo seco, crianças. Porém, ele não ficou satisfeito. Aí ele falou: Senhor, agora eu quero que seja o contrário. Eu quero que a lã esteja seca e em volta molhada. Olha só. Tudo bem. Se quer uma prova de Deus, Deus dá. Então, Gideão mais uma vez passou a noite e foi até a lã de madrugada. Crianças, e como é que vocês acham que estavam? Realmente, a lã estava sequinha, sequinha, sequinha. Porém, em volta estava encharcado. Aí ele falou: eita, realmente é Deus falando comigo. Sabe aquele medo que ele sentiu? O que aconteceu? Sumiu, crianças. O medo sumiu.
Então, Gideão já não duvidava mais que era Deus que estava falando com ele. Ele queria que Deus mandasse uma ajuda. Mas aí, como é que Deus ia mandar uma ajuda? E ele ficou falando, pensando como isso aconteceria, como eles iam vencer os midianitas. Crianças, Gideão juntou um exército de 32.000 soldados. É muita gente. Ele juntou. Porém, Deus não queria que Israel pensasse que eles venceram a guerra pela quantidade de pessoas. Então, Deus fez o quê? Aquele povo, aqueles 32.000 descer em um rio. E lá, Gideão ficou observando que ali tinha um segredo. Algo de 32.000 tinha que virar 300 homens. Então, crianças, Gideão ficou de fora observando. Uns homens, ele quando ia beber a água, ele simplesmente ia e bebia toda a água, com a boca no rio. Outros não. Pegava sua mão, levava no rio e trazia a água à sua boca. Por quê? Ele estava olhando tudo em volta. Esse iria fazer parte dos 300. Então foi escolhido os 300 homens que iria lutar. Papai do céu sabia que Gideão estava já com o quê? O medo já havia passado. Então Gideão já estava confiante. Então, Deus sabia que o inimigo estava ali. E Gideão naquela noite não dormiu. 2 dos soldados do midianitas contaram um sonho um para o outro. Um disse assim, que tinha sonhado com um pão que rolou sobre a barraca e a destruía. O outro soldado ficou assustado. E a espada de Gideão? Respondeu ele. 2 soldados conversando e um contando a história. E Gideão, que não conseguia dormir, ouviu aquela história. E aí, a estratégia já foi toda para sua mente. Mas quem estava dando a estratégia? Deus. Deus deu a estratégia. Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu a cada soldado uma trombeta com uma tocha. Crianças, era essa arma que os soldados iam para a guerra. Os 300 soldados iam com uma trombeta para tocar. Uma trombeta para tocar. O som da trombeta. Eles levou uma trombeta e uma tocha de fogo. Crianças, o que normalmente a gente usa numa batalha? Uma espada, um escudo, um capacete. Gente, como pode alguém ir para batalha com uma tocha e com como chama isso aqui, crianças?
ó. Esse é o som da trombeta. Da trombeta. Então, essa é a arma que os 300 soldados que acompanhavam Gedeão iriam usar. Mas tia, como assim? Essas são as armas dadas, por Deus, que ali orientou o seu servo a usar. Então, crianças, Gedeão planejou todo esse ataque. Pegou uma trombeta e uma tocha e deu a cada um dos seus soldados. Os seus 300 soldados foram na mão com a trombeta e a tocha de fogo. Então, quando chegou lá, eles cercaram o exército midianita. Quando Gideão deu um sinal, os soldados, crianças, levantaram as suas tochas e começou a tocar sem parar a sua trombeta. Vai tocar sem parar. Vamos lá? Dá fôlego pra tia tocar a trombeta. Vamos lá, crianças, ó. E os soldados continuou tocando a trombeta. Continuou tocando a trombeta. E o fogo levantado em volta de todo o acampamento dos midianitas. Eles acordaram todos apavorados. Meu Deus, o que está acontecendo? Crianças, todo o exército midianita, ouvindo o som daquela trombeta, ouvindo aquelas tochas de fogo em volta deles, começaram a correr. Crianças, todos começaram a correr. De quê? De medo de ver toda aquela tocha e a trombeta tocando. Tocou até que parou. Quando parou, eles olharam em volta. Oh, glória a Deus! Não tinha um soldado sequer midianita. Para a honra e a glória do Senhor, crianças, a batalha foi vencida sem derramar uma gota de sangue, sem ninguém lutar, porque Deus deu a Gideão uma estratégia. E quem fez aquilo acontecer foi Deus. Porque, crianças, se aqueles 32 mil fossem lutar, eles iam falar que Israel venceu devido a os grandes guerreiros que ali tinha. Porém, usar apenas 300 homens contra um exército que provavelmente, crianças, tinha a mesma quantidade, 32 mil ou mais soldados, e foi vencido por 300 homens. Qual que eram as armas que eles levavam, crianças? Era uma tocha e o quê? Como chama? Como chama, criança? Trombeta. Isso foi usado para guerrear 300 israelitas contra muitos midianitas. E a honra e a glória foi dada para o Senhor. Porque, crianças, a batalha foi vencida sem nenhum derramamento de sangue. Pois Deus foi quem fez, através de algo simples, uma trombeta e uma tocha de fogo.
os israelitas vieram a vencer. Então, a partir dali, criança, daquele momento, daquela luta, ninguém mais destruiu as plantações, as casas. Nenhum midianita quis mais saber do povo de Deus, porque eles viram, eles temeram tão grandemente que eles fugiu. E olha aqui, Gideão, um homem usado por Deus, crianças, um homem que ouviu o que o Senhor falou a ele, usando as estratégias de Deus, venceu a guerra para a honra e a glória do Senhor. Crianças, então, o que nós aprendemos com a nossa história, crianças? Nós aprendemos hoje que para vencer é preciso saber como lutar. Não lutar de nossa maneira, mas com a força de Deus para nos dar a vitória. Também aprendemos, crianças, que Gideão aqui mandou todos os 300 soldados fazerem junto tudo para haver uma união. Então, quando Gideão falou, levantem as tochas, os 300 levantou. Quando Gideão falou, toque a trombeta, as 300 trombetas começaram a soar. E a força e a união venceu. Além disso, crianças, aprendemos que nossa tocha, tocha do crente, a tocha do servo de Deus, é a palavra do Senhor. A nossa tocha é a palavra do Senhor, que nos ilumina e nos faz fortes diante de quem? Do inimigo. Então, o que acontecer em sua vida, primeiro clame a Deus, que Deus vai te dar estratégia para você vencer a luta sem nenhum derramamento de sangue. Então, crianças, mais uma historinha que nós falamos sobre um homem que tinha medo e que deixou de ter medo. Então, é assim que nós devemos ter. O medo vem. Você viu um bichinho, sentiu medo? Ora a Deus, que Papai do Céu faz aquele medo sumir. Então, crianças, neste momento, vamos glorificar a Deus por mais um aprendizado que nós vamos guardar onde? No nosso coração. Então, crianças, vamos glorificar a Deus? Vamos? E vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, amigo, obediente, se vê o mal. Não tem medo de encarar a fiel. Deus te dá força, escama leão. Se Davi venceu, é gigante, mesmo pequenininho. Você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Glória a Deus! Então, você pode ser o que quiser, usando o quê? A sua fé! Isso, criança! A tia tá morrendo de saudade de vocês. Então, a tia agora vai orar pela sua vida.
Receba essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo e que possamos cada dia mais colocar a nossa confiança, deixar o medo de lado, porque nós somos servos de Deus. Você é um servo de Deus, então não devemos temer nada, pois o nosso general é o Senhor. Ele que nos dá força ao seu povo. Nós somos o povo de Deus. Vamos lá? Fecha o seu olhinho. Senhor, obrigada. Senhor, grande pode ser a batalha, Pai, mas o Senhor está contigo e o Senhor irá dar, Pai, para esta pessoa, para esta criança, para esse adulto, para esse jovem, para esta senhora, a estratégia certa para lutar. E o Senhor é quem nos dá força e que nos dá sabedoria todos os dias. Pai, dá a ele cada sabedoria, Senhor. Senhor, dá direção para o teu pequenino, para esta criança que está orando, intercedendo, agradecendo, Pai. Pois tu estás conosco, Senhor, diariamente a cada momento de nossa vida. No levantar ao acordar, Senhor, dá-nos a certeza que nós não venhamos fazer, Senhor, prova de Ti, pois o Senhor está conosco a cada momento. Senhor, continua a nos livrar, a nos guardar de todo mal, Pai. Visita cada enfermo, cada criança, Senhor. Cada criança que frequenta a nossa igreja, mas aquelas que não, Senhor, também não frequentam. Mas que o Senhor, quando voltar tudo ao normal, que essa criança venha, Senhor, ter um encontro contigo, fazer parte da escola bíblica dominical, aprender e ansiar para seguir e servir a Ti, Pai. Amém? Amém, crianças. Que vocês possam ficar na paz do Senhor. Continue se guardando, se protegendo, tá? Pois já, para a honra e a glória do Senhor, estaremos todos unidos, glorificando a Deus. Fiquem com Deus. Beijo e beijo.